Hello Party People, daqui Clumsy em mais um segmento do Sabe Jogar, e hoje trago-vos aqui uma obra-prima de nome Tangarden, dos designers Francesco Teslini e Pierluca Azizi, e da editora Thunderbrief Games. Este jogo vai de 1 a 4 jogadores, com um tempo médio de 45 minutos, pouco mais. Sabe jogar, quer jogar, bora jogar. Antes de mais, gostava de informar, vou deixar marcadores de tempo em baixo, eu posso saltar diretamente aos turnos e ao gameplay do jogo. Neste jogo, em concreto, foi um imperador chinês que decidiu fazer um magnífico jardim imperial e contratou pessoas para o mesmo. Nesse jardim ele queria um equilíbrio entre a natureza, entre a água, entre as rochas, e os personagens vão ser os intervenientes do mesmo. Este jogo tem mecânicas engraçadas no sentido que tem o colocar de peças, como se fosse Carcassonne para os gamers mais dentro do mundo, que é o agarrar uma peça e colocá-la lá, com isso criando todo um mapa, todo o jardim que é comum a todos os jogadores. Tem a construção de um panorama, porque vamos meter peças laterais, criando uma vista panorâmica do jogo, do mapa. Tem um draft de cartas, que essas cartas são pontuadoras, e tem o que eu chamo a pontuação panorâmica, que é colocar personagens lá, que se estiverem a olhar para um certo lado, pode-lhes dar pontos. É um nome que eu enquadrei para isso. Queres saber como é que se joga? Aguenta-te aí sentado. Como todo o jogo de tabuleiro, começamos por o tabuleiro em si. Este, neste caso, é dobrado em 4. Abre-se, mete-se no centro da mesa. Depois vai-se buscar a peça inicial, de onde vai desenvolver o jogo, que é esta. Tanto faz o lado que se coloca. O sítio dela é dentro deste círculo, no centro. Vai-se buscar os diferentes montes de peças de jardim. Baralha-se, e cada uma delas tem o seu local identificado pela cor e pelo desenho. Se repararem, o desenho aqui é o mesmo. De seguida, vai-se buscar estes tokenzinhos dos panoramas, em que este símbolo representa os panoramas mais pequeninos, como se pode ver aqui identificado. Vamos pô-los aqui à frente. E este aqui representa os maiores que ficam mais atrás. Qual é a disposição dos mesmos? É este sistema assim. 2 centrados, depois 2 a abrir. E isto repete-se da mesma forma em todos os lados. Podem ver, fazendo um losango. Isto para 3 ou 4. Para 2 jogadores há regras especiais, mas eu vou explicar o jogo como foi originalmente desenhado. Para 3 ou 4 jogadores. De seguida temos as cartas de decoração. Tem esta parte de trás, onde aqui temos diversos tipos de decorações que podemos meter. Desde árvores, flores, pontes, pássaros, peixes. Toda uma diversidade de escolhas, em que todos eles têm aqui o pontuador em baixo. Uns pontuam em grupo, outros pontuam em conjuntos, outros pontuam por si só. Vai-se baralhar isto tudo, dá-se um shuffle e mete-se de lado no tabuleiro. Juntamente com as diferentes decorações, as miniaturas em si, ignorem este insert que fui eu que imprimi, mas isto é uma ponte, aqui estão as florzitas, aqui estão os pássaros, ali estão os peixinhos, assim como as diferentes árvores. Podem ver, diferentes árvores, e os pavilinhos. Mete-se tudo de lado, porque só vai interessar no decorrer do jogo, e é para indicar o limite há aqui cartas repetidas em que há um limite de peças que podem entrar no jogo.
De seguida vamos para os panoramas em si, aparecem à medida que estes tokens vão saindo do mapa. De seguida vai-se buscar os panoramas, grandes e pequenos. Como podem ver, há claramente diferenças. Um exemplo de como eles eventualmente entram no jogo seria algo assim. Grande no grande, pequeno no pequeno. E isto entra assim que tiram estas peças. Como é que começa aqui o setup? Baralha-se isto tudo. Estes montes, baralha-se. Os 4 que estão em cima entram à parte central do jogo. Os outros, tira-se um. E estão sempre 2 assim visíveis. Só fica um assim à mostra. Aqui não entra nenhum em campo logo, mas o procedimento é o mesmo. Fica um, assim, à mostra. E serve como uma espécie de mercado. Sempre que alguém tirar alguma coisa, tem a possibilidade de escolher entre um e outro. Aqui no tabuleiro de jogador temos 4 escolhas de cor. Cor é irrelevante, é só para denotar que este é diferente deste, mas o resto, na prática em si do jogo não existe diferença, porque cada personagem tem a sua base de cor própria. Escolhe-se um, por isto virado, perceber, vai-se buscar estes cubozinhos, que cada um vai para a sua devida linha correspondente, linha de elemento. Isto representa a linha da água, da natureza e pedra ou terra. Vai-se buscar as lanternas, que vão exatamente para aqui. Viram-se para cima. Isto são ações especiais que poderemos fazer uma vez por turno. E se eventualmente ele ofuscarmos, podemos fazer mais vezes. Vai-se buscar o deck das personagens que tem esta parte de trás. Separa-se as iniciais, que são as que têm estes recursos adicionais para se escolher. Baralha-se. Dá-se um a cada jogador. Ele mete para o lado. Assim que se distribuir, o resto vai para aqui. Baralha-se tudo e faz um monte também ao lado das decorações. Mete-se um monte. Assim que se adquire a personagem em questão, subimos o bónus adjacente e com isso ganhamos uma ou duas habilidades em concreto. E o que é que são elas? Aqui é algo que acontece quando eu tomo uma ação e aqui é quanto ele me vai dar no final do jogo se estiver a ver alguma coisa. Vai-se buscar a miniatura, concretamente é esta. Este vai ficar aqui de parte e assim que houver a possibilidade dele entrar em campo, vai dar-me pontos por isso. Por último, é o decidir quem é que é o primeiro jogador. O primeiro jogador é decidido, nas regras diz que é a pessoa que mais recentemente visitou a China ou aleatoriamente, é como quiserem decidir. Dá-se este token nesta pessoa e o jogo continua até alguém desencadear o final do jogo. Isto seria um setup normal do jogo. Tira-se um tile cada um dos montes. Arruma-se aqui estas moedinhas que são pontos de vitória no jogo. Decorações, personagens e as decorações mais pequeninas ali de parte. Cartinhas de decoração, cartinhas dos outros personagens que se pode desbloquear, sempre com 2 à mostra. Panoramas, grande, um em baixo e outro à mostra. Pequeno, um em baixo e outro à mostra. Jogadores, todos eles com a sua personagem e miniatura, avançando a respectivo elemento que essa corresponde, e dá-se início ao jogo, depois de decidir o primeiro jogador. A jogabilidade é muito simples, 2 possíveis ações, escolhes uma, existindo 3 opcionais. O que é que são as ações? É ir a um destes montes que tenham um tile virar para cima, não estando assim, estando à mostra, escolhes o tile, agarras nele e colocas no mapa, fazendo corresponder verde com verde, estrada com estrada, água com água, rocha com rocha.
Segunda opção, viras um número determinado de decorações, são este deck, que vai te dar várias opções, escolhes uma, agarras nessa carta, ficas com ela, pode-te pontuar no final do jogo e colocas a devida decoração no mapa, num sítio correspondente. Dou um exemplo, aqui pode-se pôr tudo o que é derivado da erva, árvores, flores, aqui pode-se pôr tudo o que é derivado de pedra, os pavilions e outro exemplo, aqui tudo o que é derivado de água, pode-se pôr os peixes, sendo que aqui isto é o símbolo da ponte. As opcionais são influenciar uma personagem. Todos nós começamos com uma, eventualmente vamos progredir no nosso tabuleiro de jogo que nos vai permitir desbloquear outra. Assim que adquirimos a segunda, temos que escolher, ficamos com a nova, aqui, ou metemos esta que já tínhamos, ou a nova, para o mapa, para nos pontuar no final do jogo. As outras duas ações são ligadas à mesma zona, que é ativar uma das lanternas, temos 4, só se pode ativar uma por turno, portanto, para ativares uma segunda tem de dar a volta e chegar a ti, ela fica assim. Para voltar a metê-la ativa, é fazer o refresh, o refrescar da ação, um jogador tem de adquirir 3 tokens de panorama iguais. Como é lembrar que isto também serve para desempatar no final do jogo, mas que se na situação te der mais pontos, pode ser uma jogada interessante. E isto procede-se, cada um faz um turno, passa para o próximo, o outro joga, até que se atinge um de 2 objetivos. O primeiro é haver 3 ou menos tokens destes no mapa, e o segundo é um destes montes ficar sem nenhum tile. Isto é, alguém tirar o último e colocá-lo. Assim que isso acontece, vê-se onde está a ficha, a moeda do engenheiro, que é quem começou o jogo. Toda a gente joga até chegar a ele, ou que está ao lado direito, para ter o mesmo número de turnos. Termina o jogo, faz os pontuadores finais e quem tiver mais ganha. Vamos agora às ações mais in-depth. Não saia daí. A primeira ação é construir um jardim. Agarra-se num dos talos virado para cima dos montes, dos 4 montes, vê-se os diferentes elementos e coloca-se natureza com natureza, estrada com estrada, ou água com água, ou terra com terra. Por exemplo, isto não seria permitido. Para quem conhece Carcassonne, o procedimento é o mesmo. E o que é que isto faz? Faz com que, se eu for um elemento com um elemento, ganho um nesse mesmo. Ganho um nesse mesmo. Aqui, se fizesse assim, em vez de ser um no azul, era um na terra, e igual para a erva. Se fosse assim. Havendo uma exceção, que seria, se porventura acontecesse algo como isto. Eu agarrasse na peça e ao colocar assim, faria com que esta zona se fechasse. Ganho na mesma o 1 daqui e ao fechar ganharia um daqui, por meter a peça. Como fechei isto, ganho mais um bónus. Isto é o que é fechar a zona. O outro terreno que eu falei há bocado, que também está em jogo, é as estradas. Estrada com estrada não te dá elemento, não te dá evolução nenhuma das linhas de elementos, nas tracks, mas dá-te moedas, que são pontos de vitória. Se eventualmente conseguires juntar duas zonas de estrada, algo assim, e depois eu agarraria qualquer coisa assim, juntei estrada com estrada, tens uma opção. Normalmente seria, ganharias isto, que é o que tu tens, é 2 moedas. A pessoa tem a opção de dizer assim, não quero essas 2 moedas, prefiro avançar um elemento à minha escolha. Uma track à minha escolha.
a situação especial de colocar em duas estradas. Como podem ver, à medida que o mapa vai desenvolvendo, poderá desencadear mais coisas. Se os jogadores não tiverem atenção, começarem a fazer muitos buracos, o colocar da peça pode-lhe dar mais recompensa ou não. Ora bem, relativamente a estes tokens de panorama, a ação deles é acionada assim que se coloca uma peça em cima desse espaço. Como é que isso acontece? Seria um exemplo. No decorrer do jogo, os jogadores vão colocando peças nos mais diversos sítios e assim que uma peça for para um sítio onde tenha um token destes, aciona-se então a colocação do panorama. Pode ser um pequeno, que são estes que estão mais dentro do tabuleiro, ou, porventura, se o jogador preferir um dos grandes, nestes que estão mais no exterior do tabuleiro. O que é que acontece? O token, o jogador fica com ele e, mediante, se foi um pequeno ou um grande, vai ao mercado, tem sempre o de cima da pilha e outro para escolher um deles. Neste caso foi um dos grandes, escolho um deles e agarro e digo, quero este. Viro ao próximo e a pessoa escolhe dentro dos espaços disponíveis e coloca onde melhor interessar. Ficam assim bem presos para serem depois pontuados pelos jogadores que os virem que tenham interesse nisso. Assim que o jogador tiver menos de duas opções aqui, acontece o refrescar das colunas. Vira tudo e essa pessoa tem de novo quatro opções para escolher. Os únicos tiles que são diferentes no jogo, normalmente estão posicionados aqui neste lado, são considerados os templos e são estas peças com uma marca vermelha de lado. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que isto não precisa de estar adjacente a lado nenhum, vale como qualquer lado, e se eu porventura fizesse algo assim, conta como a zona fechada. Portanto, seria neste caso um verde, mais um porque fechei. Estes aqui procedem mais ou menos da mesma forma, no sentido de que não contam como lado nenhum, mas ao colocar a peça, dão-te moedas pelo número de elementos dessa cor que estiver a tocar nele. Portanto, eu ao meter aqui ganharia 1, 2. E fecharia esta zona, porque como podem ver, o bordo é o mesmo. Fecharia esta zona, ganhava 1, 2 moedas e um elemento porque fechei a zona. Assim, se eu fizesse aqui, ganharia uma moeda e não fechava porque continuava aqui, mas se fizesse assim, ganharia uma moeda e como fechei, ganharia um verde. E isto é a ação de colocar peças. A segunda ação é escolher uma decoração. Como é que procede a decoração? A decoração é ir a este deck. O número de cartas base é sempre 2. Tira-se 2 aqui de parte. E depois vê-se quantos montes estão com a peça virada para baixo. E são as cartas que adicionam. Neste caso, 1, 2. Estão 2 virados para baixo. Portanto, mais 2. Pousa-se o deck. Vira-se as cartas. E a pessoa, com estas, escolhe uma delas. O que é de importante ver nestas cartas é que as cartas têm o símbolo em cima de onde é para colocar. Aqui é nos sítios de erva, por exemplo, aqui, das folhas. Aqui é na água, está aqui o exemplo. E aqui é na ponte, que está aqui a simbologia. E para além disso, algumas delas, está aqui um exemplo, podem dar elementos bónus, isto é, sobe na tua linha desse elemento, ou pode não dar nada. Ou então, pode dar um à tua escolha. São as 3 opções. Assim que se escolhe um, agarras na carta, ficas com ela. Estas aqui são descartadas. Agarras na decoração e colocas no seu sítio. Neste caso, como escolhi esta, aumenta um no verde, iria subir uma no verde. Quando alguém faz esta ação, acontece o reset disto, vira-se de outra vez e procede-se o jogo normalmente. Como é lembrar que as decorações é sempre 2,
como é lembrar que as decorações é sempre valor base 1, 2 e o número de montes virados para baixo. O que quer dizer que nesta situação a pessoa só viraria 2 e escolhe uma. Há menos escolha para isso. Se estiver assim, é 2 mais um monte, 3. Fazendo sempre o reset do monte, o refresh. As ações especiais deste jogo são o seguinte: é o colocar da personagem, que é onde vamos aqui ao tabuleiro de jogo, e podemos ver que supostamente o jogo começa assim, com o bónus da inicial. Isto indica que tens direito a uma personagem. Se eventualmente fizermos isto, chegarmos a subir isto, não precisam estar todas aqui, pode estar por exemplo assim. Assim que pelo menos passaram lá ou estão todas lá, isto indica que vamos aqui ao mercado das personagens. Aqui este deckzinho, estão sempre duas à mostra. E tu tens a opção de escolher uma destas duas ou ir à carta de cima do deck. Imaginando que eu queria esta, automaticamente vira logo uma para ali. Iria buscar a peça dele, do monge. Iria buscar o monge. Este aqui. Iria metê-lo aqui ao lado do meu tabuleiro e agora tinha uma decisão a fazer. Só posso guardar uma ali para a habilidade de cima, então tenho que escolher uma para a parte de baixo que tem a ver com o pontuador do final do jogo e iria dizer, por exemplo, escolho esta e meto-a num sítio de jogador, que são estes sítios assim redondos. Vou meter aqui e tenho que decidir qual é a orientação da mesma, porque a orientação da mesma pode dar-me pontos ou não. O que ela estiver a ver mediante o que diz em baixo é onde eu vou ganhar pontos. Meto aqui e ela fica permanentemente aqui, a não ser que eu use uma ação especial para a virar, mas fica aqui e este espaço é meu. Ela está a olhar para aqui, tudo o que tiver aqui em direção são pontos meus. As outras duas ações, como eu tinha explicado, é assim que fazemos a ação, podemos virar um destes tokenzinhos e fazer a ação do mesmo. E o que é que são as ações? Esta refere-se a ir buscar duas peças daqui, destes montes, e metê-las. Esta refere-se a duas decorações em vez de uma. Esta aqui permite ir buscar uma personagem, quando desbloqueias a ação da personagem, ir buscar uma que tu queiras ao deck, ou nos panoramas ir buscar o panorama que procuras. Esta aqui é mexer o jogador, mexer uma das tuas personagens para um outro canto possível, ou ajeitá-la, só orientá-la para um lado que consideres melhor. A ação é usar, só podes usar uma oportuno, vira, e a última opcional é as tais pagar as 3 iguais para voltar a poder usar aquela ação. Em termos dos bónus do tabuleiro de jogadores, temos aqui o inicial que é desbloquear uma personagem, desbloquear outra. Aqui estes dois são especiais, porquê? Porque não precisas de ter os 3 lá, como podem ver não tem um tracinho a colar tudo, isto é, basta só chegar lá, automaticamente ganhas 2 moedinhas, volto a dizer, são 2 pontos de vitória. Se eventualmente chegares com uma aqui, para além dos 2 que já terias recebido ali, irias receber 5 pontos por ter terminado toda aquela linha. Terminado o jogo, vamos pontuar ou fazer a pontuação final. E como é que se procede a pontuação final? As moedas que cada um tem são pontos, estabiliza-se, aqui neste caso seria 50, por exemplo. Vai-se ver, em termos de decorações, o que a pessoa conseguiu concluir e tem. Quais é que são as diferenças? Estes dois funcionam como set, isto é, só se tiveres os dois é que pontuas, são 6 pontos. São as duas flores, o pássaro e o peixe. As pontes têm 2 pontos base. Isto funciona como set collection, são 5 diferentes. Se tiveres uma de cada, dá-te 25 pontos. Se tiveres só 4, 16, 9, 4 e 1. Mesmo que tenhas delas eventualmente repetidas, que é uma possibilidade, cada set conta como um set isolado. Este último, que é os pavilions, que é referente a estas coisinhas, conta quem tiver colocado mais no mapa, ganha 12, o segundo que colocou mais, ganha 6.
eventualidade de empate. Se empatarem 2 em primeiro, soma-se os 12 e os 6 e divide-se por 2. Neste caso daria 8 a cada um. Se empataram em segundo, será 6 a dividir por 2, que dá 3. Juntando isso tudo, vamos às personagens que estão em campo. Não esta não conta. E vê-se a parte de baixo, que é o pontador final, e o que é que corresponde lá em termos pontuais. Este, por exemplo, se eu tivesse metido este, é cada símbolo deste género que ele tivesse a ver. Se tiverem vários acumulados na mesma direção que ele, é multiplicador. Quanto mais vir, mais pontua. Para além da pontuação que a personagem daria no final do jogo, existe outra coisa a terem atenção para pontuar no final do jogo, que é o número de corações que essa mesma personagem está a ver. São todas avaliadas em 1 ponto e, como está aqui nesta situação, esta personagem virada para cá está a ver 1 decoração, 2 decorações. Seria um bónus de 2 pontos para além do que ela já ganharia da sua habilidade no final do jogo. Outra situação seria esta. Conta sempre onde a personagem está para a frente. Portanto, igualmente, 2 pontos. No outro cenário possível, que dá para entrar dentro destas coisas, destes pavilhões, a personagem está a olhar neste sentido, o que faz com que veja 1, 2, 3 decorações. Daria 3 pontos. Por último, outro cenário, estando aqui virado para ali, 1 ponto, 1 ponto, 1 ponto, continua a haver o mesmo, e virado para ali, 0 pontos. Soma-se tudo, quem tiver mais ganha. Em caso de empate, vê-se quem tem mais tokens de panorama para desempatar. Espero que tenham gostado. Este é um belíssimo jogo. É um puzzle incrível que, para quem gosta de Carcassonne, se não conhecem, recomendo a pesquisa. É um bom melhoramento em termos de complexidade e ao mesmo tempo de imersão no jogo que só ele é que tem, que eu me recordo, só ele é que tem. Qualquer dúvida que tenham, escrevam nos comentários, eu serei mais breve a responder. Espero que gostem, deixem um likezinho, subscrevam. Este foi Clumsy Dice em mais um Sabe Jogar?